pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai bater um papo sobre o divã como opção de autoconhecimento na maturidade. E para isso eu tenho o prazer de receber novamente a doutora Maria Ângela Rossetto, que é psicóloga clínica há 35 anos, com mestrado na Escola Paulista de Medicina em distúrbios da comunicação. Ela é professora titular das cadeiras de psicopatologia, psicologia do desenvolvimento humano e método de Rorschach na Unifesp. Também é perita nomeada na Vara de Família do Fórum de Santo Amaro e avaliadora de cursos de psicologia pelo INEP, com vários trabalhos publicados em congressos nacionais e internacionais. Oi, Mari, tudo bem? Obrigada por estar aqui novamente. É um prazer estar sempre com você aqui, né? E espero que colaborar. Com certeza está. Então, vamos começar. Queria te perguntar primeiro, afinal de contas, então, o que é autoconhecimento? Inclusive, quando você me convidou com esse tema, é um tema tão vasto, tão abordado durante os 5 anos de faculdade, né, que eu fiquei, o que eu vou selecionar, né, para poder tá falando. O autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, né, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos ressentimentos, das características positivas, das características negativas, que são as mais difíceis da gente engolir, né, mas que atuam firmemente. E é um processo contínuo e dolorido, né? Porque você vai rever sua história de vida, você vai assumir a responsabilidade de si, né? E toda a nossa história mostra que o homem sempre buscou a resposta: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que faço isso? Né? E os filósofos tentaram explicar isso através do modo figurativo, fazendo os mitos. E um dos pórticos mais importantes do mundo é o que está escrito no Templo do Apolo, em Delfos, na Grécia. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Essa frase é altamente discutida nos cursos de filosofia, no curso de psicologia, e ela mostra muito que antes de você conhecer o mundo, você tem que se autoconhecer, porque senão você é levado pelo mundo, você é um joguete nesse mundo, né? Então, para viver de uma forma equilibrada, para você conseguir discernir o que é meu e o que não é, você antes tem que se autoconhecer. É um processo longo, eterno, porque em cada fase você vai acrescentando coisas e retirando coisas, né? Um exemplo, né? Quando a gente se torna mãe, nós vamos rever e compreender melhor nossos pais, né? Rever o papel dos nossos pais, compreender, né? E isso mexe bastante com a gente também. Na hora que você se forma, né? Que profissional eu quero ser, como eu quero andar, onde eu quero chegar. Então, em cada fase, a gente tem elementos para pensar, ressignificar e dar continuidade, né? E é muito interessante isso que você falou, né, do ser mãe, que é um acontecimento muito intenso, né, e para mim eu acho que teve um momento ainda mais peculiar, porque eu não queria ter filhos. Então, quando eu casei pela segunda vez, e aí eu vi, porque eu sou muito, a minha avaliação hoje é que eu sou muito perfeccionista, então eu achava que eu não ia ser competente o suficiente para
cuidar de uma criança, Quando eu me casei pela segunda vez, a gente brinca, eu, Celso, que eu já adquiri o pacote completo, que ele já veio com 2 crianças, né? E, obviamente, o meu pensamento sempre foi, eu estou comprando o pacote completo, né? E aí eu vi que não era tanto um bicho de 7 cabeças cuidar, né? Eu falei, bom, se eu posso cuidar dessas crianças, então provavelmente posso cuidar da minha. E aí eu resolvi ter. E é um mundo que se abre mesmo completamente diferente. Hoje, às vezes eu falo para minha filha, que ela fica brava, que eu falo, você só vai entender aquela frase de mãe, você só vai entender quando você tiver o seu. Exatamente, e também assim, aquele amor que a gente sente, né? Que todo mundo fala, nossa, é uma coisa louca, o apego da mãe pelo filho. Você só vai entender na hora que você tem, É verdade, é né? verdade. É. E uma vez, no hospital psiquiátrico, uma psicótica engravidou de um enfermeiro, ninguém viu nada, quando foram descobrir, ela estava com 6 meses, né? E aí eu acompanhei essa paciente para a gestação, com o medo da depressão pós-parto, era um parto de risco, né? Uhum. E aí ela teve uma menina. E assim que ela teve, eu perguntei para ela, qual é a tua sensação? E ela falou, de eternidade. Que Eu lindo. achei lindo, Cíntia, lindo, mas só fui ter realmente, saber o que era isso, na hora que eu tive. Perfeito, Né? é isso mesmo, é muito, muito interessante, é isso mesmo. Agora, como é que a gente forma, então, esse perfil do nosso comportamento, né? Porque você falou, a gente vai agregando coisas e tirando coisas, né? Obviamente, com as coisas que a gente vive e também, às vezes, as coisas que a gente se propõe a aprender, né? E rever mesmo. Eu vou dar uma pincelada por cima, assim, da teoria, né? A nossa personalidade, ela se forma pelos fatores genéticos, biológicos, pelos fatores psicológicos, que é a nossa história pessoal, como nós chegamos aqui, né? E pelos fatores ambientais, que é a cultura, a família que você tá inserida, a classe social, os grupos sociais que você frequenta, né? Então, é um conjunto desses 3 fatores. Na verdade, a gente fala que a nossa história de vida, em termos biológicos, começa com a concepção, mas em termos psicológicos, já começa com a história de vida dos nossos pais, que começou com a dos nossos avós, que começou com a dos nossos tataravós. Então, nós vamos trazendo isso. Você pode ver que na hora que uma mulher tá grávida, o casal está cheio de expectativas. Então, ela vai ser psicóloga, e você fala, não, psicologia não, né? Ah, o nome já tem expectativa, né? O júnior é o mais prejudicado, porque é aquele que vai ter que dar continuidade ao que o pai faz, né? Ou você fala, não, eu vou escolher Fernanda, que é um nome forte, que é um nome... Então, essa criança já está vindo ao mundo com muitas expectativas, e tudo vai ser traçado para que ela se desenvolva dessa maneira, né? A personalidade é formada com todas as nossas vivências desde a infância, né? E ao nascer, nós somos já, e a vida toda, né? Nós vamos ser bombardeados por estímulos externos. Que nem você está cercada por estímulos, eu estou cercada por estímulos. Se a gente for na rua, é muito mais estímulos. E dada essa impossibilidade de perceber tudo que nos cerca, nós selecionamos. Essa seleção já está trazendo características da nossa personalidade. Por exemplo, eu posso reparar mais na roupa das pessoas. Você pode estar reparando mais os restaurantes que tem na rua. E isso já traz alguns traços da nossa personalidade, né? Quando eu seleciono o que está no meu meio externo, eu percebo.
Percebendo, eu deixo marcas na memórias que a gente chama de efeitos mnemônicos, que são marcas de lembranças que eu nunca vou conseguir apagar. Com esses efeitos mnemônicos, eu crio uma representação. Então, por exemplo, me dão um morango pela primeira vez para eu comer. Esse morango está muito azedo, muito. A minha representação vai ser: todo morango é azedo, né? Ou, pegando uma coisa mais profunda, eu tenho um pai muito agressivo. A minha representação vai ser: todo homem é agressivo. É aqui que a gente trabalha em psicologia, nessa representação. As representações criam ideias, conceitos, que vão fundamentar o nosso pensamento, e aí nós atuamos. Né? Então, nós atuamos segundo nossas recordações. Né? A psicanálise, o primeiro modelo que o Freud constrói, o modelo da psique, ele diz que nossa personalidade ele representa como um iceberg, sendo que o topo do iceberg é a parte consciente, ele é bem pequeno e está submerso, né? É aquele que nos promove o aqui e agora, o contato do meio interno com o meio externo, do meio externo para o meio interno, é aquele que vai jogar as informações para o nosso pré-consciente, né? Ele é o responsável pelo nosso contato. O pré-consciente já é um disco rígido. Lá se encontram todas as nossas memórias. Coisas que você pode falar: não, isso eu nunca lembraria. Está lá, está registrado. Tudo que você passou está lá e está representado. Tá? E é com ele que ele, para você ter ideia, ele constitui 80% do nosso aparelho psíquico, né? Então, tem lembranças ali que, com um pouquinho de esforço, você recorda no pré-consciente, como se eu te perguntar o que você jantou ontem, você vai, com um pouquinho de esforço, lembrar, e tem aquelas lembranças que é difícil serem lembradas, né? E o terceiro é o inconsciente. Nele é a parte mais profunda, é a parte de difícil acesso. Nós temos as recordações da infância, geralmente até 6 anos, depois é muito difícil você ter alguém que lembre da infância. E temos os nossos desejos e memórias que foram doídas e, portanto, reprimidas, tiradas da nossa consciência. Por quê? Recordar traria muita dor, né? É difícil invadir o inconsciente, mas ele vai tentar toda hora vir para o consciente. E nossos mecanismos de defesa, a repressão, vai impedir. Né? Mas essa força, ela tem um desgaste de energia, né? Então, ele também atua no nosso comportamento, interfere também, né? Para chegar no inconsciente, às vezes ele dá uns escapes, como nos sonhos com bastante simbologia, que a gente fala: nossa, quanta coisa, né? Eu sonhei que estava na casa da minha mãe, mas não era a casa, e você fica confuso com aquele sonho marcado, né? E não adianta você ir para dicionários de símbolos ou dicionário de sonhos, não existe isso. Para interpretar um sonho, eu tenho que conhecer muito, muito o meu paciente, o simbolismo que ele traz. Então, esses manuais de interpretação de sonhos é bobagem, né? Não é científico, né?
Também podemos ter escapes com atos falhos. Por exemplo, um amigo, muito amigo, vai casar com uma mulher chata, antipática, né? Você não fala isso para ninguém, mas você acha ela chata, antipática. Poxa, ele merecia coisa melhor. Chega na hora dos cumprimentos, em vez de você falar felicidades, você fala meus pêsames. Imaginou a situação? Né? Ou quando um marido de alguém que é muito chato morre, em vez de você falar meus pêsames, você fala felicidades. Boa. Tem os xistes, que são as piadas mais sarcásticas, assim, que cutuca a pessoa, né? E os lapsos de linguagem, em vez de eu te chamar pelo teu nome, Cíntia, eu falo um outro nome. Aí eu tenho que pensar, por que eu falei outro nome? Né? Ou então a mulher que trai o marido chama ele pelo nome do amante. Que coisa. Ou eu esqueço, eu vou falar de alguém e eu esqueço o nome dela, da pessoa, né? Sim. E é aquelas situações que te pegam, né? Porque você fica, e aí, me conta, fala. Apesar de que na maturidade a gente vai esquecer muita coisa mesmo. Né? Vai, e aí não é problema do inconsciente, não, é do hormônio mesmo. É, de hormônio. A gente já aprendeu aqui. O Jung, ele é um teórico famoso da psicologia, foi um discípulo de Freud, depois se separaram. O Jung, ele estudou muito as religiões e a filosofia oriental, e o Freud não gostava desse estudo. Mas o Jung tem uma frase linda que ele fala: quando o indivíduo olha para fora, ele sonha, mas quando ele olha para dentro, ele acorda. Né? Lindo, né? É linda essa frase, né? Então, quando não conhecemos o nosso eu, nós somos joguetes. E é isso que está acontecendo muito em função da internet, né? Das pessoas serem conduzidas pelo meio, conduzidas por fake news, conduzidas com teorias da conspiração, ou teorias que a Terra é plana. Eu fiquei boba de ver 7% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Né? Sabia. É muito alto, né, a porcentagem. Sim, sim. Né? E são levados. Às vezes você ouve uma coisa e fala, não. Então, você precisa saber refletir, precisa saber elaborar as informações. E sem autoconhecimento, você não elabora. Então, com tudo isso, nós falamos que o indivíduo é um ser único, individual. Uhum. Porque eu posso ter uma irmã gêmea, passamos a mesma situação, mas cada uma percebeu de uma forma. Né? E você pode ver com os irmãos mesmo. Sim. Né? Às vezes você fala, poxa, lembra quando a gente ia para Santos, ficava naquelas pedras, aí eu falo, eu perdi minha sandália, e meu irmão, mas eu pulava daqui para lá, de lá para cá. Então, são percepções diferentes. E isso é maravilhoso quando eu tenho um encontro com uma pessoa, porque eu estou tendo um encontro com alguém único, não existe ninguém igual. Na hora que morrer, acabou, não vai ter outra igual. Pode ter parecida, mas igual, nunca. É por isso que no processo de luto, ninguém vai substituir a pessoa que morreu. Né? Aliás, nós não substituímos ninguém por outro, porque ele era único. Então, o Jung diz que quando nós encontramos outra pessoa e temos a oportunidade de nos relacionar, é um momento muito divino, né? Esse.
E aí ele diz que o cumprimento namastê, né, que é o Deus que habita em mim, cumprimento Deus que habita em você, é o que seria o mais certo, né? Então, é bonito a gente, quer dizer, a relação com o outro, como pode ser enriquecedora, né? Quanto pode acrescentar. Acrescenta, sim, sim. E a gente tem que estar aberto para isso, né? Exato. Ou se fechar quando você vê que não está batendo a tua energia. Sim. Essa também é uma inteligência, né? Você se afastar dos vampiros, né? De energia. Sem dúvida. Mari, e aí eu acho que você comentou até alguns benefícios, né, do autoconhecimento, mas só para a gente dar uma estruturada, então, quais são esses benefícios do autoconhecimento, na tua opinião? Eu vou contar uma lenda hindu, que eu falo muito, que eu conto para os meus alunos quando eu entro nessa aula. Há milhares de anos atrás, os humanos tinham os mesmos dons, as mesmas capacidades que os deuses. Só que o Brahma não gostou de ver como eles estavam usando seus poderes e retirou. Retirou e não sabia onde esconder esses poderes humanos. Aí ele chamou todos os outros deuses para ajudar ele a pensar onde esconder. Aí um falou, vamos fazer um buraco bem fundo, e colocar os poderes humanos lá dentro. E o Brahma falou, não vai dar certo, porque um dia o homem vai saber escavar e vai encontrar esses poderes. Aí o outro fala, então vamos colocar no topo da montanha mais alta. E o Brahma fala, também não vai dar certo, porque um dia ele vai aprender a escalar e vai conseguir pegar esses poderes. Aí o outro, então no fundo do oceano. Não, ele vai aprender a mergulhar e vai pegar os poderes. Aí o Brahma pensou e falou, já sei, vamos colocar dentro da pessoa, porque é um lugar que ela quase não vai. Né? Então, o nosso autoconhecimento é o que nós temos de força, de poder, né? Nós, com autoconhecimento, nós não somos mais conduzidos pela emoção. Nós vamos aprender que existe uma pequena fração de segundos onde sentimos uma emoção e temos essa fração de segundos para pensar antes de reagir, né? Então, nós não vamos reagir por reagir, né? Faremos um julgamento, não teremos um julgamento mais parcial, mas nós vamos querer analisar as duas partes. É aí que eu não entro na fake news, por exemplo. Claro. Né? Claro. Nós não vamos mais ser influenciados pelas críticas, porque a gente se conhece, né? Nós sabemos nossos defeitos, nós sabemos os nossos limites e nossos potenciais. Nós paramos de projetar, né? Quer dizer, eu deixo de atribuir ao outro características que eu reprovo ou desconheço em mim mesma. Até tem naquela escolinha do Dr. Raimundo, acho que é a Dona Bela mesmo, que ela faz assim, ela fala, todo homem pensa naquilo. Na verdade, o sentimento real é, eu só penso naquilo. Né? Mas ela joga para o outro, porque é difícil ela suportar essa verdade. Né? Aprendemos uma coisa fundamental, que é saber falar não, porque quem não sabe falar não é porque precisa de aprovação, precisa de autoaceitação, tem medo da rejeição. E muitas vezes, quando nós não falamos o não para o outro, nós estamos falando para nós. Né? Essa é uma tarefa que eu vejo constantemente.
nós vamos ser pessoas mais autênticas. E aqui eu vou fazer até um parênteses, né? O ser autêntica não é ser grossa, não é ser agressiva. Então, a gente observa, às vezes, muitas pessoas, falei mesmo, falei, é o que eu sentia, é o que eu acho, então falei. Não, isso vai trazer mais problema para você, porque depois vem críticas, vem culpas, eu podia ter falado de outro jeito, né? Que nem eu cito até como um exemplo, que um dia eu tive que internar meu pai de madrugada, aquela coisa que você entra no pronto-socorro, né, fica horas lá, até o médico decidir, aí sobe para o quarto, e aí me avisaram que ele não poderia beber nem água, tal, porque ele faria um exame ao amanhecer, né? Então, você já está estressada da noite em claro, estressada com tudo aquilo. Eu estava no quarto com ele e não tinha água para beber. Aí, quando a enfermeira veio, ele estava já dormindo, deram um remédio para ele dormir, tal. E eu falei, será que você poderia me arrumar uma garrafa d'água? Né? Ela falou, a copa já fechou, mas eu vou providenciar uma garrafa para você. Né? E nada de chegar. E eu vi mesmo que aquela noite foi muito tumultuada para a equipe. Ou seja, eu ouvia muitas campainhas, o pessoal correndo no corredor. Eu não, fico com sede, mas não vou incomodar. Logo que amanheceu, assim, eu fui até o box dos enfermeiros para ver onde eu poderia conseguir. Eu já tinha ligado ali para a Copa e não estavam atendendo. Aí saiu daquele box um homem, eu nem reparei quem era a cara, nada, né? Falei, por favor, você sabe onde eu poderia encontrar água? Ele olhou assim para mim e falou, eu sou médico aqui. Cíntia, passou milhões de palavrões naquele momento, acho que todos que eu conheci e todos que eu não conhecia. Eu tinha vontade de falar. Aí eu fiz assim, não, você não entendeu o que eu perguntei, eu não perguntei tua função, eu perguntei se você sabe onde tem água. Ele ficou sem graça, até eu voltei para o quarto. Depois de uns minutos, ele entra no quarto, era o médico assistente do médico do meu pai que ia acompanhar o exame. Eu pensei, e ele ficou sem graça de me ver lá no quarto, e eu estava tranquila, porque eu não fui agressiva, né? Claro. Mas, então, nós desenvolvemos um olhar mais flexível para com a gente, para com os outros. Nós destruímos certas crenças, certos medos, né? Nós relaboramos isso, nós sabemos diferenciar muito. Isso era da minha mãe, isso é coisa que a minha mãe pôs na minha cabeça, né? Isso era a minha família, que era toda assim, né? Não é meu, eu não aceito isso, principalmente em termos de preconceitos ou valores, né? E nós descobrimos as nossas cobranças, né? Eu também sou perfeccionista e é horrível, né? E é horrível, né? Então, assim, não existe 100% na ciência, não existe 100% de bom. O que pode agradar um pode não agradar o outro, né? E até agora eu brinco e falo para mim mesmo, você está concorrendo com Deus? Para, né? Porque a perfeição não é tua, né? Nós vamos lidar com as culpas, ou o que a gente chamamos, não, eu não odeio ele, eu só estou ressentida, mas ressentimento é sinônimo de ódio, né? Isso nos faz mais mal do que faz para o outro. Então, Tito, não, eu quero que ele seja extremamente feliz,
quero, está perdoado, se precisar de mim, eu estou aí, mas ele lá e eu aqui. Sim. Aí sim, a gente definiu a postura, né? E o objetivo maior do autoconhecimento é descobrir o significado mais profundo que existe naquilo que você sente e vive. Só assim a gente tem uma integridade do nosso eu. É o ser em si. É aquele, eu sei que eu sou assim, eu estou comigo, né? E aí mas é um trabalho duro. Mari, então, por tudo que você está falando, realmente é complexo a gente desenvolver, mas como é que a gente, então, desenvolve, né, o autoconhecimento? O primeiro passo é você querer, né? Às vezes você vê assim, a família forçando o indivíduo para terapia, ele não quer, não adianta, ele não vai produzir, né? Então, você tem que querer se autoconhecer. E aí começar a ouvir as demandas internas, aprender a ser um pouco detetive e se perguntar o que você está sentindo? Por quê? Da onde vem? Então, é ficar se perguntando muito e não deixar que a coisa escape, né? Escreve se você quer, mas fala, isso foi uma coisa nova que surgiu. Por quê? Da onde está vindo? Retoma o dia, da onde que veio? Que fio que eu puxei para lembrar disso, né? É uma autoinvestigação, é um questionamento e a tua capacidade de ouvir a tua resposta, mesmo que ela seja horrível, né? Porque aí está você também, né? Nem sempre a pessoa consegue fazer isso sozinha, porque quando você está com o outro, ele vai te forçar, mas por quê? Mas por quê? Né? E as pessoas se conhecem muito pouco. Quando você pega na primeira sessão, o paciente fala, então, quem é você? Ah, meu nome é João, eu sou engenheiro, eu trabalho, tá, isso é a tua identidade. Mas como que você é? O que você sente, pensa, o que você quer da vida? Ah, eu sou bom, um homem bom. Você se considera um homem bom por quê? Porque todo mundo fala que eu sou bom. Então, é uma informação que está vindo de fora. Ele me elaborou, né? Interessante. Mas isso é direto, né? Ou então eu falo, o que eu posso te ajudar, né? Aí fala, eu não sei onde eu começo a falar. Está perdido, né? Então, a gente precisa compreender as nossas raivas, expulsar nossos demônios, né? Precisamos gritar a nossa dor, não no sentido da palavra, mas assim, eu quero chorar, eu vou chorar, né? A psicanálise chama de abreação, quando eu explodo, eu choro, eu grito, pode ser interno, né? Então, um cheiro, prestar atenção, um cheiro numa música que te leva àquela representação. Então, né, Mari, eu acho que, assim, porque tem a questão das mulheres, essa fase, né, eu acho, de não só as mulheres, mas os maduros mesmo, né, é que as mulheres sempre têm a questão da menopausa, que é uma dificuldade a mais, né, e que, né, você pode escolher como é que você vai viver, porque hoje você tem 50, 60, 70, vai viver até os 90, então você vai ver todo esse período da maneira como você vive hoje, ou você vai poder falar não e escolher viver de uma maneira mais bacana, aprendendo coisas novas, se autoconhecendo melhor, né? Então, eu acho que isso também é uma escolha para as pessoas, né? É importante chegar nessa idade e poder escolher, né? Exatamente. E aí o autoconhecimento, mesmo que seja um processo
mais complexo, né? Afinal de contas, a gente viveu mais, então tem mais coisa para revisitar, né? Eu acho que é fantástico. Tem que se preparar para a velhice, né? Tem que saber que é um processo natural da vida, que vamos ficar com ruga, vamos ter alguns problemas, mas a gente tem que ir vencendo isso, né? Com certeza. E não exagerar. É isso mesmo. Ai, Mari, sempre uma delícia, viu, aprender com você. Toda a tua experiência aí, super obrigada novamente por estar aqui. Imagina, foi um prazer estar aqui com você, tá, Cíntia? Tá bom. Então, até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Outro, tchau. Pessoal, adorei a frase que a Mari trouxe para a gente, né? Quando a gente olha para fora, a gente sonha. Mas quando a gente olha para dentro, a gente acorda. Então, vamos acordar, né? Vamos aí aprender. Sempre é bom a gente se autoconhecer cada vez mais. Então, para quem está acessando o canal pela primeira vez, por favor, se inscreva, dê o seu like e ative o sininho para ser avisado de novos vídeos quando eles entrarem no ar. E para sugerir outros conteúdos que vocês gostariam de ver nos canais da Estilo 5.0+, nesse processo da revolução da longevidade. Um abraço!